Eu sou a Bruna Friedel e está começando o Talk Show, um programa de entrevistas produzido pelos acadêmicos da quinta fase do curso de jornalismo da FURB. Nosso programa nasceu da necessidade de ouvir boas histórias e dar destaque aos seus protagonistas, as pessoas que fazem a diferença nas mais diversas áreas de conhecimento e que constroem um país melhor, mesmo nos pequenos atos. O Talk Show tem a supervisão do professor Sandro Galarza, a produção dos alunos da disciplina de Laboratório de Entrevista Jornalística e a realização é da FURB TV. No programa de hoje, recebemos o casal de escritoras Gisele e Bruna, que assinam com o pseudônimo GB Baldassari. Elas passaram a escrever juntas em 2018, quando se casaram, e desde então já publicaram diversas comédias românticas, com protagonismo feminino LGBTQIAPN+, como Só por um Verão, De Repente Namoradas, Uma Pitada de Sorte e o mais recente, Amor Fati. Bru, Gi, é um prazer receber vocês aqui no nosso programa. Imagina, o prazer é todo nosso. Aliás, acho até que deve ser bem emocionante para ti, né, que estudou aqui, receber um convite para hoje ser entrevistado e tal. Que legal. Bom, vamos começar falando sobre a escrita de vocês. Quando que foi que vocês decidiram escrever juntas? Bom, a gente adora contar essa história porque a gente começou a escrever assim, totalmente por hobby. Em nenhum momento durante o primeiro livro passou pela nossa cabeça viver disso em algum dia. A gente estava de férias no fim de ano, numa casa que meus pais tinham, que era tipo um sítio, assim, não tinha TV, não tinha internet, era um lugar assim que a gente ia para passar férias. E a gente estava muitos dias lá, assim, entediada, não tinha mais nada para fazer, a gente já tinha lido todos os livros que a gente tinha levado. E daí chegou uma hora a gente disse, não tem nada pra gente ler, vamos escrever alguma coisa. E daí, tipo assim, cozinhando, tomando uma cervejinha ali, a gente começou a pensar numa trama, e daí a gente escaletou rapidinho toda a trama de Diário de Bordo de uma Impostora, foi nosso primeiro livro. E por muito, muito tempo mesmo, tipo 2 anos, ele foi um hobby. A gente escreveu ele ao longo de 2 anos, foi o livro que a gente mais demorou para escrever. Mas assim, do começo ao fim, como um hobby, a gente escrevia nas horas vagas, nos fins de semana. Até que a gente começou a perceber que a gente, sempre que tinha uma folguinha no trabalho, a gente estava escrevendo. Às vezes eu estava na fila do banco, porque há 5 anos atrás a gente tinha que ir no banco físico, né, fazer coisas. Eu pegava meu celular, estava escrevendo alguma coisa, e daí a gente percebeu que tipo, estava tomando muito tempo nosso. Né? E chegou assim, meio que no fim da história, foi no meio da pandemia. Daí a gente estava em casa, a gente terminou, assim, deu uma aceleradinha, começamos a estudar um pouco autopublicação, a gente viu que era possível, começamos a estudar muito escrita criativa. Aí chegou quando o livro ficou pronto, a gente pensou, por que não, né? Tá pronto, tá aqui, as pessoas podem ler. A gente já tinha mandado para um monte de amigos nossos, e daí a gente publicou. E dali para frente, assim, meio que todos os outros já foram, assim, menos hobby e mais trabalho, e a partir de Uma Pitada de Sorte, que foi o nosso terceiro livro independente, que agora foi relançado por editora, já era trabalho, assim, tanto que eu larguei meu emprego e a gente disse, vamos fazer isso, e daí a gente trabalha 100% focada com escrita agora. As duas trabalham 100% focada com escrita? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. E quais são os prós e os contras de escrever juntas? Vocês já chegaram a discordar em ideias? Essa é a pergunta que a gente mais recebe, né? As pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Mas, pra gente vê muito mais o lado positivo do que negativo. São duas pessoas, duas cabeças pensando a mesma história, e a gente também percebeu que a gente tinha habilidades complementares. Tem coisas que eu não gosto de fazer, a Bruna gosta, e vice-versa. Então, meio que somando as nossas duas escritas, essa terceira escrita, que é a GB Baldassari, ela é uma escrita bem mais rica, provavelmente, do que eu acho as nossas escritas separadas. Na verdade, a gente até já tentou escrever separado, mas a gente percebeu que a gente funciona muito melhor quando a gente escreve junto. Eu ia falar que eu acho que talvez a parte negativa de escrever em dupla, ela aconteça muito quando é possível, né? Porque é muito difícil ter essa sinergia das escritas se complementarem, das ideias se complementarem, né? Porque eu falo isso, acho que por todos os escritores do mundo, a gente se apega muito aos personagens, se apega muito às ideias. Então, se você está escrevendo com alguém que você não tem confiança, que não tem assim o mesmo foco que você para a história, que não vê os personagens indo pelo mesmo caminho, eu acho que deve ser muito difícil. E eu acho que a gente tem muita sorte de ter essa conexão, assim, de conseguir ver a história da mesma forma, né? Eu acho que quando a gente pensa numa história e escaleta ela, as duas conseguem ver meio que a história final da mesma forma. É muito difícil a gente divergir. Às vezes, claro, uma cena aqui, outra ali,
eu acho que isso não devia acontecer nessa cena, devia acontecer na cena seguinte, né? Detalhes, mas a história como um todo, para onde a história vai, qual é a jornada dos personagens, isso a gente sempre acordou, a gente nunca discordou dessa parte, né? É muito raro a gente brigar, então, no nosso caso, eu não consigo pensar numa desvantagem. Eu acho que tem muitas vantagens, né? Muitas vantagens, com certeza. Nunca chega, principalmente o fato de poder conversar sobre a história, né? E os únicos momentos que a gente diverge é quando a gente tem que fazer uma playlist para algum livro. Daí dá problema, porque eu tenho um gosto melhor que o da Gi. Gi comentou que vocês têm coisas que uma gosta de escrever mais, outra gosta de fazer, não gosta de fazer. Quais seriam essas coisas? A Bruna gosta muito mais de escrever diálogo, eu não gosto. Eu gosto mais de cenas descritivas, cenas um pouco mais introspectivas. Ela também não gosta muito de começar as cenas. Então, eu gosto de começar a história, né? Gosta mais de fazer os acabamentos, por exemplo, assim. eu adoro começar a história. Tipo, eu tive uma ideia, tanto que, via de regra, eu tenho mais ideias para tramas do que a Gi, porque eu gosto de começar as histórias. Aí chega ali pela metade, tipo, as cenas começam a ficar um pouco cansativas, e começa, né? A gente sabe o que aquela cena vai acontecer, o que os personagens vão fazer, mas às vezes, para começar a cena, sabe? Às vezes eu peço para ela assim, começa aí, coloca a descrição inicial, porque eu tô meio bloqueada. Mas a gente divide bem, assim, a questão da... Por exemplo, a escrita a gente escreve juntos, né? Não sei se 50-50, acho que depende da história, às vezes 60-40, 70-30. Algumas histórias a gente escreve mais, outras eu escrevo mais. Mas, de modo geral, escrever a gente escreve juntos. Mas quando acaba, assim, o pós, a gente divide bem. A gente vai muito pro marketing, fazer conteúdo, e eu fico muito na parte editorial. Eu reviso muito, eu edito muito antes de mandar para revisão, né? Para revisão gramatical. Eu edito muito a história. E é por causa dessa edição que eu vou dando tom, e é por isso que a gente consegue tirar essa... Não fica parecendo que foram duas pessoas, entende? Fica parecendo que foi uma pessoa, porque a edição é feita por uma pessoa. Sim. Então, eu vou dando o tom da história para que não fique, né, uma fala num tom, um parágrafo num tom, outro em outro, né? Para ter uma uniformidade. Então, nessa parte a gente divide bem, assim. Sim, isso é muito perceptível. Em Uma Pitada de Sorte, que é o que eu estou lendo agora, de vocês, não tem nenhuma divergência, assim. Eu nunca tinha lido nenhum livro que tinha duas escritoras escrevendo a mesma história. Eu já li, tipo, é um capítulo, um escritor narrou, outro capítulo, outro escritor narrou. E vocês escrevem juntas e juntas. E isso é uma coisa que não dá pra perceber, sabe? Tipo, é muito conjunto mesmo, é muito legal. Você também comentou sobre o marketing. Isso é uma coisa que a gente estava conversando antes nos bastidores, sobre o conteúdo que vocês fazem no Instagram, que é muito legal. Como que vocês surgem com essas ideias, por exemplo, que a gente comentou antes, de criar um perfil pro Instagram do personagem? Vou deixar você responder essa. Olha, o nosso marketing geralmente é bem baseado nas nossas histórias. Se olhar a linha do tempo lá do nosso Insta, vai estar bem claro que cada fase foi dedicada a um livro, né? Uhum. As coisas meio que vão fluindo, assim. A gente gosta durante muito... a escrita, né? Vai vindo muitas ideias. A gente gosta muito de mostrar um pouquinho os bastidores, assim, quando a gente está criando a história. A gente compartilha bastante nos stories. Já deixa o nosso público leitor aquecido para a próxima história que está chegando. E as ideias de divulgação variam muito de livro para livro, né? Esse foi um livro que a gente pautou muito na estética de Buenos Aires. A gente trouxe um pouco da nossa viagem para esse livro, porque a gente tinha feito uma viagem de carro para Buenos Aires. Mas eu acho que a parte do Instagram, das personalidades, a gente gosta muito de fazer teste de personalidade, porque são coisas que eu acho que eu, como leitora, por exemplo, quando eu estou lendo um livro, eu gosto de me identificar com algum personagem. Não precisa necessariamente ser protagonista, né? Mas ter aquele personagem que você pensa, igual eu, assim, né? Tipo, eu teria feito a mesma coisa. Então, eu gosto de tentar adivinhar qual é o personagem, antes de ler uma história, qual é o personagem que eu vou me identificar, como é que vai ser. Então, a gente tenta fazer isso antes da história ser lançada, dando o perfil dos personagens, fazendo teste de personalidade, qual personagem você se identifica mais, mostrando a estética daquele personagem. Então, o Instagram, né, mostrar como seria o feed no Instagram dos personagens, vem muito disso. A gente começou a fazer isso alguns livros atrás, e a gente viu que as pessoas gostavam muito, então a gente tenta replicar e atualizar ao mesmo tempo, né, trazer
Mas assim, é muito de conexão com o personagem. Todo o nosso marketing é pautado nos personagens. Uma pitada de sorte muito na ambientação também, mas e na gastronomia, claro. Acho que é porque um ponto forte da nossa escrita são os personagens. Eles costumam ser, quer dizer, é o que o público diz, né? Eles costumam ser carismáticos, então a gente explora isso também na hora de fazer o marketing, como uma forma de apresentar a personalidade deles, né? Fazendo um conteúdo muitas vezes interativo, né? Esses quiz, ou signos, e, enfim, todas essas coisas que... Os signos a gente não faz mais, porque a gente fazia, daí a pessoa dizia, não, mas ela é claramente capricorniana, ela não é leonina. Daí eu pensava, quer saber? Não vou mais colocar, vocês pensem qual é. Porque as pessoas se identificam, né? Tipo, se eu sou leonina e ela tem uma coisa que não é leonina, daí a gente não faz mais, mas a gente costumava fazer bastante de signo. Mas é legal, né? É legal trazer várias coisas para trazer essa identificação. Eu ia falar que a gente costuma ter muitos personagens secundários, daí acaba sendo mais fácil fazer esse tipo de conteúdo, né? Não tem só os protagonistas, tem os amigos, geralmente, ou a família. Sim, é muito legal essa parte de se identificar com o personagem, né? Inclusive, tipo, mostrar a vida dele, mostrar o que ele vestiria. Coisas simples assim que a gente se identifica muito lendo e vendo também no Instagram de vocês. Você comentou, Bruna, que vocês basearam muito uma pitada de sorte numa viagem que vocês fizeram. O que mais de experiências pessoais de vocês colocam nos livros? Eu acho que tudo, né? Eu acho que absolutamente tudo é bagagem, tudo é referência. A gente tem... todos os nossos livros têm um pouco da gente. Então, por exemplo, eu tenho uma formação em gastronomia, então esse livro a gente fala, tem muito sobre a cozinha, tem muito sobre a cozinha industrial, como funciona, o restaurante alta gastronomia, esse restaurante com estrela Michelin, é muito focado nisso. Mas, por exemplo, a Gi é formada em design de moda, então toda a parte da caracterização dos personagens acaba passando por ela. Eu também tenho formação em psicologia, eu sou psicóloga de formação, então a construção de personagem, Só por um Verão, que é um livro que aborda luto, também passa muito pela minha experiência acadêmica. Mas acho que tudo é bagagem, nossas viagens, os filmes que a gente assistiu, as coisas que a gente viveu, as pessoas que a gente conheceu, os nossos amigos, nossos familiares, tudo acaba entrando ali, né? Tudo acaba fazendo parte de alguma história. De algum modo, mesmo que inconsciente, acaba entrando muito da nossa vivência. E uma pitada de sorte, essa viagem que a gente fez para Buenos Aires foi uma viagem que a gente resolveu ir de Blumenau até Buenos Aires de carro, e a gente percebeu que foi uma péssima ideia. E aí é uma viagem que, na verdade, deu quase tudo errado, mas que a gente acabou transformando, ressignificando ela através dessa história, né? Então não deu tudo errado. Não, Aí que tá, não deu tudo errado. A história deu certo. Bom, meninas, eu tô adorando falar sobre livros com vocês, mas agora a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta a conversar com a SGB Baldassari. Vamos ser sinceros, não é só ter uma infraestrutura incomparável, é poder usar tudo isso para fazer a diferença e somar na vida das pessoas. Porque para formar a próxima geração de líderes, empreendedores e criativos, é preciso somar um estudo de casos reais com pesquisas que mudam o mundo. É saber que tem diferença entre ouvir falar e viver essa experiência. Escolha somar no seu futuro. Inscrições abertas em ingressar.furb.br. FURB, graduação não é tudo igual. Estamos de volta com o Talk Show. Hoje recebemos as escritoras Gisele e Bruna, mais conhecidas como GB Baldassari. Bom, antes do intervalo a gente estava falando um pouquinho mais sobre uma pitada de sorte. E esse foi o primeiro livro de vocês a ser publicado por uma editora tradicional, né? Como essa publicação foi diferente para vocês dos outros livros que vocês publicaram? Foi muito diferente e muito parecido ao mesmo tempo, porque vindo independente, você acaba aprendendo todas as etapas de um livro, desde da escrita, revisão, diagramação, capa, briefing de capa, tudo passa por nós, né? Então, quando foi para a editora, tudo isso foi feito por outras pessoas. Mas como a gente conhecia cada etapa, como a gente já tinha feito todas essas etapas, mesmo com a Pitada de Sorte, que já tinha sido publicado independente, a gente conseguiu participar muito, e foi muito legal que a editora, a Nasce, era muito aberta nesse ponto. A gente pôde participar de todos esses momentos, e foi muito legal, assim, foi muito bacana ver isso sendo feito de novo por uma equipe profissional. A questão da capa, né? A gente tinha muito medo da capa, porque a capa antiga era uma capa que as pessoas gostavam muito,
daí todo esse processo de refazer a capa, de refazer marketing, de revisão de novo, a gente acabou mudando a história. Na primeira versão ela era narrada em terceira pessoa e essa era em primeira pessoa, mudou um pouquinho. Mas assim, ao mesmo tempo que foi tudo muito novo, era muito familiar pra gente todas essas etapas. Então acabou sendo um processo que não foi tão estressante como a gente achou que ia ser. A gente tinha muito medo. A gente tinha medo, né? Porque nós duas somos muito controladoras, na verdade, né? E ter o controle da história toda é uma coisa que pra gente era algo assim primordial. E quando foi pra editora, a gente tinha muito medo de ser intransigente, sabe? E não conseguir ceder, mas não. Acabou que quando a gente coloca o bem da história, né, em primeiro lugar, todo mundo que está trabalhando no livro quer que o livro fique bom, né? Então acabou que foi mais fácil do que eu achei que seria. Eu tinha muito medo. E eles também mostraram mais flexíveis também do que a gente esperava. A gente não, quer dizer, a gente não sabia muito o que esperar, né? Era tudo desconhecido. Mas no processo desse livro tem muito, bom, praticamente todas as etapas assim, foi decisão final nossa. O capista ele foi maravilhoso, né? Ele entendeu muito bem o briefing que a gente mandou e assim, já acertou a capa de primeira. Isso foi bem legal. Foi só uns detalhezinhos de cor depois, mas já ficou pronta. Mas é um livro que a gente se dedicou muito a ele. Os extras, desde a primeira versão independente até essa versão final. É engraçado porque quando a gente concebeu ele, assim, viu ele pronto, lá na primeira vez, a gente olhou para ele e a gente disse, nossa, esse livro é um livro de editora. E meio que acho que estava predestinado mesmo, porque depois que a Nasce fez o convite, também vieram outras editoras querendo publicar ele, então acho que era para ser mesmo. Mas foi um processo muito, não sei, eu acho que o que é o sonho de todo autor é ver o livro na livraria, né? Então foi um processo assim, foi a realização de um sonho, né? Entrar na livraria, ver ele lá. A gente fez o nosso lançamento na Livraria Cultura em São Paulo, que infelizmente fechou agora, né? Mas era uma livraria maravilhosa. Então, lindíssima, né? Eu acho que é a livraria mais bonita do Brasil. Então todo o processo dele assim foi muito trabalhoso. A gente tinha um prazo meio apertado, mas foi assim, foi muito recompensador, e ver ele pronto, assim, nos deixa muito orgulhosa. Então, eu acho que, mesmo que tenha tido, claro, teve, né, momentos que a gente discordou, a editora, é normal, eu acho que faz parte do processo, mas foi tudo, assim, de forma muito amigável, sempre visando o bem da história. Então, acho que todos os momentos estressantes que aconteceram, principalmente por conta da nossa ansiedade, foram recompensados depois, então... E a parte mais legal dessa evolução do livro independente para o livro... publicado, que agora ele atinge um outro público, um público que antes não conhecia a gente. A gente estava na Amazon e o nosso público estava todo lá dentro, pessoas que já conheciam o Kindle Unlimited, que tinham o hábito de ler e-book. E é muito legal receber agora o retorno das pessoas que estão encontrando a gente na livraria. Então, de vez em quando vem uma mensagem assim, de alguém que esbarrou no livro por acaso na livraria e foi ler e gostou, e aí acabou o livro, mandou uma mensagenzinha. Sim. Essa é uma experiência assim, muito gratificante. muito recompensadora. Sim, isso de ver o livro na livraria e dar um quentinho no coração, eu senti com o livro de vocês quando eu fui para Curitiba e eu vi ele lá e eu fiquei, meu Deus, as escritoras tão próximas de mim, sabe? Também a gente que é daqui de Santa Catarina, eu sou de Araguá, por exemplo, sente essa proximidade, ver tipo vocês longe, assim, é tão legal, sabe? E eu queria saber como vocês se sentem em ter o livro de vocês na mão de diversas pessoas, e principalmente agora que nosso encontro caiu no mês do orgulho, por exemplo. Como é para vocês inspirar essas leitoras com a escrita de vocês, por serem duas escritoras casadas e com personagens protagonistas que são pessoas sáficas? Eu acho que é o que nos motiva todos os dias, na verdade. Quando a gente decidiu publicar Diário de Bordo de uma Impostora, claro, a gente escreveu uma história sáfica porque era o que a gente queria ler, era o que a gente sentia falta, né? Principalmente comédias românticas. A gente que cresceu nos anos 90, né, tinha pouquíssima representatividade, e toda a representatividade que a gente tinha ou era muito trágica ou não existia. Era muito difícil encontrar, quando você entrava na livraria, não tinha nada.
Na locadora era raríssimo, os filmes eram muito dramáticos, sempre alguém morria, alguém era preso. Eram filmes muito trágicos. E quando a gente decidiu escrever Diário de Bordo de uma Impostora, a gente disse, não, a gente quer escrever uma aventura com protagonistas lésbicas que se passam nos anos 50. Eu não tô nem aí se os anos 50 era possível ou não era. A gente escreveu pra gente, assim, tanto que é um livro, assim, talvez um pouco inverossímil, porque na hora que a gente escreveu, a gente não estava se importando com isso. A gente não queria um livro que fosse fiel a... A gente não se importou de ser um livro meio anacrônico, né? De ser um livro com uma vivência que talvez não fosse tão possível naquela época. Como eu disse, porque era um livro que a gente escreveu por hobby. Mas todo o nosso objetivo era escrever um livro com uma representatividade lésbica feliz, de comédia, de aventura, de coisas que a gente gosta, porque a gente gosta de história, a gente gosta de aventura, a gente gosta de viagem. Então, esse primeiro livro juntou tudo. E quando a gente decidiu publicar, a gente decidiu por isso. A gente pensou, tá, mas tem poucos, né? A gente acabou de escrever, por que guardar só pra gente? A gente, como eu disse, a gente mostrou para algumas amigas, elas adoraram, e daí a gente foi atrás disso. Então, depois que a gente publicou, a gente recebeu muita mensagem. Mas, assim, muita, que eu não estava esperando. Todos os dias a gente recebe um monte de mensagem de pessoas até hoje, tipo, 2024, dizendo que foi o primeiro livro sáfico que leu, foi a primeira história que se sentiu representada. Hoje em dia que a gente sabe que tem vários, né? Tanto no tradicional quanto na Amazon. Mas ser o primeiro livro de alguém, eu lembro da primeira história que eu vi com protagonismo lésbico, sabe? Eu sei como ela me pegou, porque foi o filme Assunto de Meninas, que é um filme trágico. Eu adoro esse filme até hoje, mas é um filme muito triste, sabe? Eu tinha, sei lá, uns 13 anos, eu pensei, sabe? Te dá aquele choque, assim. Então, eu fico muito feliz em saber que o nosso livro pode ser a porta para a representatividade para uma menina de 13 anos, ou de 14, ou de 15, porque nossos livros geralmente são classificação 13 para cima. E que a gente sabe que a história é feliz, que mostra uma vivência possível, né? O mundo tem dificuldades, tem um monte ainda, né? A gente sabe. Mas também tem a parte feliz e a gente quer poder mostrar isso e quer que as pessoas saibam disso, né? Então, é o que nos motiva, na verdade, receber essas mensagens. É a melhor coisa que acontece. Inclusive, nosso livro está, né, na plataforma da Esquilo esse mês por conta do orgulho também, então nos deixa, assim, uma muito pitada de felizes. sorte está no clube de leitura da NASC, que é dentro da plataforma Esquilo, por conta do mês do orgulho. Então, orgulho. É uma honra pra gente, né? Eu fico muito feliz porque a gente escreve aquilo que a gente gostaria de ter lido nessa idade. Então, quando a gente recebe esse feedback, é muito gratificante, assim, é meio que a prova de que sim, a gente está fazendo um bom trabalho e que está dando certo e que está chegando nas pessoas certas. Então, é a melhor recompensa de todas essa. E aquilo que tu falou, né, a gente, aqui em Santa Catarina, talvez a gente se sente um pouco fora do eixo, né? Autores Rio-São Paulo geralmente tem bem mais visibilidade e oportunidades, sim. Enfim. E uma coisa que foi bem legal pra gente, que a gente tem bastante orgulho, foi de ter ambientado 3 histórias nossas aqui. Em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina. Então, Só por um Verão, De Repente Namoradas e A Princesa do Cappuccino, eles se passam aqui e representam bastante da nossa cultura, que é uma coisa que é muito difícil a gente ver. Sim, ainda mais livros LGBTs, né? Pouquíssimos. É verdade. Inclusive, é o primeiro que eu leio de pessoas daqui mesmo, que tudo Rio-São Paulo, como a gente falou. E é uma loucura isso, porque a gente fica, meu Deus, como assim? A gente está em 2024 e não tem essa representatividade tão forte ainda, sabe? É meio triste. É bem engraçado ver como é difícil e quebrando as barreiras, assim, né? A gente nota a diferença de entrar nas livrarias em São Paulo e no Rio, porque as seções LGBT lá são grandes, enormes, assim, bem destacadas. Aqui já é um pouco assim, um pouco tímido, um pouco acanhado, né? Mas acho que é uma questão de tempo, né? As coisas começam primeiro no eixo Rio-São Paulo e depois elas se alastram, né? Tanto que era mais difícil encontrar autores fora desse eixo, mas hoje em dia tem muitos no Nordeste, tem aqui no Sul, tem muitos no Norte também, né? Então, vai indo, né? Às vezes vai devagar, mas vai. O importante é continuar indo, eu acho. Bom, pensando nessa representatividade, vocês também têm o projeto Caixinha Sáfica, né? Queria que vocês contassem um pouco como surgiu a Caixinha Sáfica. Infelizmente, a Caixinha Sáfica é um projeto que a gente teve que encerrar. Era um projeto de 1 ano, foi um projeto de 1 ano, foram
12 contos por 12 meses. E justamente porque era um conto por mês, a gente não conseguiu sustentar por mais de um ano, mas foi um projeto, assim, maravilhoso, um projeto que a gente tem muito orgulho, que a gente fez no Catarse. A ideia era um conto sáfico todos os meses, e a gente fez isso por 12 meses, só que a gente se empolgou e conto mesmo, acho que foram 6, o resto foram tudo novelas e noveletas. O nosso problema é que a gente Eram gosta muito de escrever compridos. histórias maiores. Só que é um projeto, assim, ele cresceu muito mais do que a gente imaginava, a gente chegou a ter 600 assinantes ativos no final, e passou mais de 1.300 pessoas pelo clube ao longo desse ano. E ele cresceu tanto que a gente acabou batendo todas as metas que tinha nele, e a quinta meta previa transformar 2 contos em romances, né, em romances longos, né, em histórias compridas. O primeiro que ganhou foi o conto de agosto do ano passado, que virou Amor Fati, que é o nosso último romance. lançamento. E o próximo, não é o nosso próximo lançamento, mas 2 lançamentos para frente é o outro que ganhou, que também é uma história que vai ser lançada. Mas assim, é uma história que é um projeto que a gente tem muito orgulho, porque eu acho que foi o primeiro projeto de contos sáficos, pelo menos que a gente tem conhecimento. E foi muito legal. As pessoas participar, né? abraçaram a ideia. As pessoas abraçaram muito. Foi muito, muito bem recebido. É um projeto que deixa a gente bem orgulhosa. E vocês têm vontade de fazer mais projetos desse tipo? Talvez mais pra frente retomar a caixinha, reabrir em um outro formato. Agora a gente está muito dedicada em 3 romances longos que a gente tem Para ser lançado. em vista, né? Então não é para agora, mas talvez a gente retome esse projeto mais para frente. A gente tem várias ideias de vários projetos, né? O problema é conseguir tempo, mas a gente pensa em reabrir a caixinha em um outro formato mais para frente ainda, porque é um projeto que a gente gostou muito de fazer. Que legal, vou ficar de olho então para participar. Bom, meninas, para encerrar, vocês poderiam contar um pouquinho sobre o próximo lançamento de vocês? Bom, nosso próximo lançamento é para agora, segundo semestre. A gente vai estar lançando o nosso segundo livro pela editora Nasce. A Nasce é o selo jovem da editora nacional. Eu, assim, não tem como contar muita coisa, o título ainda é sigilo, a data a gente também ainda não está... Não tem certeza. Mas assim, a gente pode contar que é uma comédia romântica, que ela tem uns moldes assim, de uma pitada de sorte, ou seja, ela tem uma ambientação muito nostálgica, ela não se passa na atualidade, ela se passa em 1998. Ela se passa na cidade que a gente morou, em Halifax, no Canadá, na Nova Escócia. E ela tem toda essa aura, assim, meio de cidade do interior, meio de outono, tem uma família meio disfuncional, tem todo um rolo amoroso. E acho que é uma história bem aconchegante, bem gostosa e que tem muito essa cara de comédia romântica dos anos 90 e a gente espera muito que as pessoas gostem dessa história porque a gente amou escrever ela. É uma história que a gente se apegou muito rápido a ela, então é isso. Eu espero que qual é a palavra que eu tô? Que alcance o que as pessoas estão esperando, né? Porque quem lê Uma Pitada de Sorte espera uma comédia romântica nesses moldes novos que a gente não escreveu mais, né? Mas é a próxima. Ela é uma comédia romântica nos moldes dos anos 90. Das comédias românticas dos anos 90 e 2000. Assim como Uma Pitada de Sorte também, né? Porque Amor Fati, o nosso último romance, ele estava mais para uma dramédia do que para uma comédia romântica. Então, esse próximo não, é uma comédia romântica mesmo. Obrigada por compartilharem comigo, já estou animada para ler o próximo livro de vocês. Muito obrigada também por aceitarem vir no nosso programa. Fico muito feliz que vocês vieram, que a gente pode conversar mais sobre livros, sobre representatividade, sobre o trabalho de vocês. Obrigada, a gente que agradece. O prazer foi todo nosso. Bom, o programa de hoje chegou ao fim, mas você pode assistir aos outros programas em nosso canal no YouTube. Você também pode se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações da FURB TV. Não esqueça de deixar o seu like. Ficamos por aqui. Até a próxima!